Olá, pessoal. Janaína Queradia, Papo de Taça, episódio número 4. E nós estamos aqui a pedidos, atendendo aqueles que pediram o retorno das nossas gravações. Sérgio Beckendorf, Hélio Rossi, os nossos sommeliers que estão aqui, olha, para nos entregar muito conteúdo. E veja, hoje, regiões viníferas do Brasil. Viticultura brasileira. Nós vamos estar aqui transbordando informações, mas agora do Brasil. Hélio Rossi, é isso? Isso mesmo. Mas, Hélio, antes de tudo, eu quero muito que você fale a respeito do teu livro. Ah, meu livro. Aí, ó, quem é procurado é assim, gente, o tempo inteiro. Vai lá, Hélio Rossi. Deixa para depois. Olha só que legal, pessoal. Esse aqui é meu livro, gente. Teu filho. Esse aqui é minha criança. Conta um pouquinho, Hélio, quando que foi o Desvendando lançamento? os segredos do vinho. Aqui é interessante porque estou escrevendo esse livro há uns 2 anos, mais ou menos. Sem parar, né? Toda semana um pouquinho, e dando um pouquinho mais de ênfase agora no ano passado, nesse ano agora. Que a gente está montando o curso, então eu resolvi fazer uma apostila dele, acabei fazendo o livro inteiro. E muito legal, já está à disposição? Onde que nós Esse podemos aqui ele encontrar? está sendo vendido numa plataforma, na Wiclap, que é uma plataforma para livros impressos, que é bem legal, viu, essa plataforma, porque você compra o livro e eles vão mandar imprimir o livro depois que você comprar. Ah, que legal, que bacana. Não precisamos ter um estoque de livro Sim. impresso e tal, que encarece muito. E aí a Janaína vai deixar um linkzinho para vocês darem uma olhadinha lá na Wiclap. Se vocês tiverem interesse, eu vou ficar bastante feliz aqui, se vocês tiverem o interesse, morarem por aqui, tiverem a oportunidade de passar por aqui com o livro, eu autografo para vocês. Olha aí, ó, fica a dica. Vem acompanhar a gravação, né? Isso, pode vir acompanhar a gravação também. Agora a gente vai voltar meio que em peso toda semana. Com certeza, estaremos Aí aqui. a gente tem como receber as pessoas aqui para assistir também, participar, né? Não só assistir, participar mesmo, né? Interagir com a gente aqui. Esse livro, só para vocês terem uma ideia, eu considero ele um curso de vinho. Eu não considero ele um livro. Ele é um livro, mas ele tem um conteúdo didático, puramente didático. Tudo que você lê aqui, você vai encontrar em qualquer literatura sobre o livro, e muita coisa que você lê aqui, você não vai encontrar em literaturas também, viu? Então, vocês fiquem bem tranquilos que aqui só tem informação, né? O pessoal que me conhece sabe como eu sou exigente, então aqui vocês vão aproveitar muito esse livro. Ele tem desde o início de tudo, plantio, a gente fala de uva, fala de condução de vinhedo, explica o que precisa para ter uma boa uva, até os países, e todos os países estão aqui. Todos os países viníferos, todos os países que produzem vinho estão aqui, estão nesse livro aqui. E sempre com bastante curiosidades, bastante novidades, sempre com uma didática muito profunda, que é mais ou menos o que eu prefiro e gosto muito de fazer, tá? Então tá aqui meu livro. Que é mais ou menos não, o que ele faz. Agora eu lembrei da aula do Hélio, e o Sérgio concorda comigo, que também foi aluno. A aula do Hélio é uma aula assim, extremamente profunda em conteúdo, não é uma aula rasa, é uma aula para quem realmente quer entender não só sobre o vinho, mas também as origens, o histórico, e é algo que realmente precisava estar aqui registrado num livro, numa obra, porque é científico, não é mesmo, Sérgio? Posso falar um pouquinho? Claro, né? Saudade de vocês, pessoas lindas. Realmente recebemos muitas pessoas. Quando é que vocês vão voltar? E estamos aí no ar novamente. Então, assim, este é uma literatura que expressa toda a qualidade, né? Como você comentou, Janine, eu acho que para mim foi uma honra, né, ser aluno do Hélio, e a forma que o Hélio explica é muito profunda, muito profissional, né?
diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E já fiz vários cursos, mas realmente o curso do Hélio, que está expresso aqui nesta literatura, nessa Bíblia aqui sobre vinhos, né? Então, se você quer aprender sobre vinhos, né? Você quer saber fazer uma harmonização, entender sobre aromas, entender sobre o que é o vinho, né? Entender o que é o terroir e muito mais, realmente, esta Bíblia aqui sobre vinhos é algo magnífico. Parabéns, Hélio. Como se diz? Algo que, gente, são 655, imagina, 665 páginas, e realmente ele é incansável em buscar sempre melhorias. Nós somos muito amigos e sempre conversando, e nunca chegava no fim, né? Por quê? Porque ele sempre quer melhorar, sempre quer buscar mais. Essa é a essência do Hélio, Sérgio, e é algo fascinante. Deixa eu interromper um pouquinho. Fale lá. Hoje mesmo eu fiz uma atualização. Né? Falei para vocês, entendeu? Eu fico lendo o livro e fico pensando, puxa, faltou uma coisa que tem que pôr. Eu vou lá e coloco. Então, assim, vocês podem confiar, viu, no que ele está falando. Eu acho que ele está exagerando, mas pode confiar. Não. E o Hélio e a Jana sabem o quanto eu sou sincero, né? Não sou de ficar alisando quem não merece, mas realmente o Hélio, né, além de ser sommelier, é enólogo, né, é chefe de cozinha, renomado, internacional. Quer dizer, então, nós temos um profissional que entende de tudo, né, Jana? Então, não entende só do vinho, entende da parte de enologia, entende da parte gastronômica. Então, com certeza, todo esse contexto, esse 3D, vocês estarão encontrando dentro dessa literatura. E o legal, veja a minha responsabilidade, porque os dois são internacionais. Olha o conteúdo que eu acabo absorvendo e nós buscamos transmitir para vocês, para que vocês também tenham alcance algo muito precioso. Que é o que nós vamos começar agora, de uma maneira muito leve, muito tranquila, muito divertida, como também é a aula, e sempre foi a aula do Hélio. E ele transbordou em nós estamos aqui. Mas os dois são sommeliers, e eu sou uma apreciadora e curiosa do vinho. Então vamos lá. As regiões viníferas do Brasil. Hélio Rossi. E aí, como que nós vamos começar a desvendar tudo isso? Nós vamos falar um pouquinho de Brasil, né? Eu acho que é bastante importante a gente falar de Brasil, porque o Brasil, primeiro, faz vinhos há muito tempo, nem tanto, mas já faz tempo, mas vem melhorando a cada ano, a cada safra. O Brasil vem melhorando seus vinhos e acontecendo muita coisa no mundo do vinho no Brasil. A gente antigamente tinha uma resistência muito forte sobre vinhos brasileiros, ainda existe um pouco, mas a gente tem que abrir um pouco a mente para os vinhos nacionais. Os vinhos nacionais têm estado muito interessantes. A gente tem tomado muita coisa boa, né, Sandra? A gente tem buscado assim experimentar o máximo de vinhos brasileiros que a gente consegue, e tem muita coisa, né? E como a gente sabe que essa diversidade ela não vai terminar, não vai acabar, então a gente tem que ficar correndo atrás mesmo, entender o que está acontecendo hoje no mundo do vinho, o que mudou nas vinificações, quais foram os upgrades tecnológicos, né? E vocês podem ter certeza que vale a pena dar uma investida assim, numa degustação de vinhos nacionais. E tem de todos os preços, viu? Tem vinhos com preço bastante interessante para você comprar com qualidade, e tem vinhos muito, muito caros também, que também é qualidade exemplar. Nós vamos falar do Brasil de uma forma geral, né? A gente vai começar pelo Rio Grande do Sul. Eu tenho muita coisa para dizer sobre o Rio Grande do Sul, né? Mas agora, nesse momento, eu acho que a gente precisa entender qual é a diferença dos vinhos do Rio Grande do Sul em matéria de produção, em qualidade. O Rio Grande do Sul ele é o maior produtor de vinho do Brasil. Ele é, sem dúvida nenhuma, o maior produtor de vinho do Brasil. Então a gente tem que já ter um pouco de respeito por isso. O maior plantio de uvas viníferas que tem no Brasil. E então a gente começa por aí porque eu acho que é bastante importante. As uvas que tem no Brasil são muitas, né? Se eu começar a falar aqui, eu vou esquecer um monte delas, mas elas são quase todas, né? Eu brinco muito até em aula que o vinho brasileiro, a uva brasileira, ela
no Brasil se encontra todas as uvas do mundo. Eu exagero um pouquinho, viu? Mas tem bastante. Mas a gente tem uvas que são muito especiais. Por exemplo, a gente tem a Merlot, que é uma uva bastante especial para o Brasil, faz vinhos muito interessantes. E a Cabernet Franc, que eu gosto muito também nas tintas. Hoje a gente tem a Syrah também se despontando. No Rio Grande do Sul, a Merlot se adapta muito bem. E a Chardonnay, a branca Chardonnay, é uma das uvas também que se adaptam muito bem. E o grande mote também que a gente não pode esquecer são os espumantes, né? O Brasil hoje é muito rico em espumantes. Rico na diversidade, rico na qualidade, rico em todas as características que a gente pode pensar. Espumantes tem que ter bastante coisa. Assim. O espumante não é simplesmente um vinho. O espumante ele tem uma produção delicada, se trata ele de uma forma diferente de outros vinhos, né? Um dia a gente vai falar, né, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre estilos de vinho, aí a gente vai falar sobre o tipo de vinificação que se faz, que é um pouco diferente. Mas a gente tem que pensar que, que o Brasil se adaptou muito bem na vinificação e na plantação, né, na condução das uvas e na vinificação dos espumantes. Vale a pena a gente testar também, viu? Esse vinho é um vinho que os espumantes são vinhos que a gente tem que degustar. A gente tem ótimos espumantes no Brasil, ótimos. No Brasil todo, não é só no Rio Grande do Sul. Mas no Rio Grande do Sul, que a gente está apontando no momento, são muitas vinícolas e as regiões são diversas. Então a gente tem a Serra Gaúcha, a gente tem a Campanha Gaúcha, a gente tem, dentro desse contexto, a gente tem várias vinícolas e outras regiões também que a gente vai falar, e que cada uma delas tem uma diversidade muito grande de plantação, então tem uvas que a gente vai reconhecendo e vai conhecendo, de vez em quando a gente se depara com uma uva diferente. Então, se a gente quiser, a gente faz 8 programas com o Brasil, mas é muito, né? Não vai dar. Mas o Sérgio quer falar um pouquinho também. Vamos escutar o mestre, é sempre bom, né, pessoal? Eu acho que desmistificar, né, como ele falou, a questão da qualidade do vinho brasileiro. Já foi, eu acho que até, não sei se você concorda, Hélio, até mais ou menos na década de 90, talvez, a qualidade, né, dos vinhos não eram tão boas. Eu acho que a partir de 90 para cá, a tecnologia começou a entrar no mercado brasileiro. Eu acho que os primeiros vinhos nacionais que eu comecei a gostar foi nessa época. Né, dessa época até a gente teve um 93 que foi premiado na França, muito interessante, e também só conseguiu aquele prêmio. Mas aí já era uma evolução. Sim. Né? Então essa do Rio Grande do Sul. A 90 só existiu no Rio Grande do Sul, né? Um pouquinho da Serra Catarinense também, mas não era expoente. O Rio Grande do Sul sempre foi mais importante. Mas voltando só para encerrar, para deixar você continuar, a gente tem uma diferença no vinho brasileiro muito grande, que é a idade dele. Então a gente pensa assim, poxa, a gente toma vinho de todos os lugares do mundo, e no Brasil os vinhos até são um pouco mais caros, tá? Porque a gente ainda tem pouca história. O vinho brasileiro, na verdade, ele começa a surgir, o vinho vinífero, ele começa a surgir para valer mesmo em 1970, né? Muito novo. A gente é muito novo ainda. As tentativas desde 1500. Né? Iniciando lá em São Vicente, que não deu certo. E aí a gente vai pensar que foram tentativas, em cima de tentativas, de introduzir a cultura da uva vinífera aqui no Brasil e sempre em glória, né? Nunca deu certo. Em 70, quando alguns vinicultores, alguns enólogos, algumas vinícolas vieram para o Brasil, internacionais, França, Itália, a gente tem até uma holandesa, né, que é como que é o nome dela? Que é já lembro, já falo para você. Essa holandesa não lembro. Almaden. Almaden, que hoje já não é mais, né, mas na época eles vieram para cá. Então isso revolucionou um pouco, porque aí a tecnologia já permitia a produção, já permitia que as uvas se identificassem com o rótulo, com o solo, que as uvas tivessem uma harmonia desse contexto do terroir, né, para poder se desenvolver, para poder amadurecer corretamente, e você tem uma uva de qualidade para fazer vinho. Então é muito novo, bem novo, bem novo. É algo que,
como ele comentou, estamos engatinhando, somos um bebê ainda, né? Comparando com a Itália, França, leste europeu, enfim, né? É algo que nós ainda temos muito que evoluir, mas eu percebo que nós já estamos num patamar onde nós temos excelentes vinhos, né? Vinhos que são premiados fora do Brasil, né? Medalhas de ouro, medalha de prata, né? Ou com pontuações acima de 90 pontos, vários vinhos, por sinal. Então, acho que vocês que estão nos assistindo, né, devem dar essa oportunidade de degustar, né, os vinhos nacionais, de conhecer, né, essas vinícolas brasileiras. Estamos falando aqui, né, Rio Grande do Sul, que é o maior mote, maior produtora, como ele comentou, mas temos vinícolas pelo Brasil inteiro, que daqui a pouquinho nós vamos falar para vocês aí, mostrar toda essa tecnologia, tudo que tem, né? Porque a grande maioria das pessoas falou em vinhos finos, lembra do Rio Grande do Sul. Mas olha o tamanho do Brasil, a diversidade que nós temos, e sem dúvida nenhuma vocês vão ficar encantados e surpresos com tudo que nós temos aqui para apresentar para vocês. Quebrando alguns preconceitos, inclusive, que já estão aí na parte histórica, que nós vamos evoluindo, da cultura, mas eu vou aproveitando, como boa estudiosa que sou, e gosto muito de doutrina, conteúdo, já puxando aqui para o nosso livro, referência, que é do Hélio Rossi. Aqui na página 216, ainda falando sobre Rio Grande do Sul, Hélio, você comenta algumas evoluções a partir de 2007 que aconteceram, em especial tendo em vista o aquecimento global, as transformações que ocorreram desde então, beneficiando inclusive essa parte do plantio, né, e o que adveio desde então. Acho que era legal também fazer uma referência sobre isso, né? Eu acho que eu não lembro mais onde. Lembra? Não, o que acontece, o que a Janete está dizendo, é que até no início dos anos 2000, a gente começa a entender um pouco mais a mudança climática, que não dá para a gente negar isso, né? Sim. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia da evidência disso, né? A gente tinha na Serra Gaúcha vinhos muito ácidos, eles tinham essa característica pelo próprio terroir. Na Serra Gaúcha, na Serra Gaúcha, de uma forma geral. E você tinha, naquela região, uma propensão para uma acidez muito grande no vinho. Porque era uma situação, não do solo, o solo no Brasil é muito bom, mas uma situação climática mesmo, né, que não permitia que a uva sintetizasse essa acidez e transformasse ela numa acidez equilibrada, sempre ficava alta. Uma outra situação eram os momentos de colheita, que eram momentos de chuva. Então, os momentos de colheita eles eram geralmente envoltos no momento de chuva. Então, no momento que ia colher, começava a chover demais. E não dava para controlar isso. Então, a gente tem algumas safras no Brasil muito boas, em função da falta de chuva na época da colheita, principalmente nessa parte do Rio Grande do Sul. Eles desenvolveram a campanha gaúcha como um polo muito importante de produção de uva, e que ajudou muito também, porque a campanha gaúcha tem um pouco menos de acidez, naturalmente, enquanto que a Serra Gaúcha tinha bastante acidez. Então se fazia uma jogada lá, né? Fazia a mesma uva, subia, fazia vinho, fazia corte. Hoje a acidez do vinho do Rio Grande do Sul diminuiu muito, em função do quê? Da parte climática. A parte climática mudou muito também, e isso mudou o vinho. Então, facilita muito, né? Porque quando você tem acidez demais, não é uma situação tão simples, né? A acidez meio que faz parte desse contexto, então não é uma situação tão simples. Outra coisa é a parte tecnológica. Então hoje, quando a gente pensa em vinho lá, antes de 1960, a gente sofria muito mais, porque não existia tanta tecnologia. Então hoje a gente tem muita tecnologia, de uma forma geral, a tecnologia da produção, a tecnologia da construção do vinhedo, a tecnologia de onde você vai guardar o vinho, como você vai fazer o vinho, aonde você vai fazer o vinho, tudo isso. Hoje você tem tecnologia para isso.
E essa tecnologia tem ajudado demais. Não ajudou só o Rio Grande do Sul, ajudou praticamente o mundo todo, né? Uma coisa interessante é assim, a gente tomava vinho, desde que eu aprendi a tomar vinho, eu aprendi a tomar vinho caro, né? Vinhos com alta potência, alta qualidade, com acidez muito equilibrada, com taninos muito equilibrados e de uma forma, vinhos mais para envelhecimento. Então esses vinhos eram o que a gente tomava. Porque não existia um vinho de R$ 40 com qualidade para se tomar. Então, para vocês terem uma ideia desse aporte tecnológico, que eu já estou me expandindo para o mundo todo, né? Você não está mais falando de um vinho que com 40, R$ 50 ele é intragável de jeito nenhum. São vinhos muito bons, vinhos de R$ 80 hoje. Você não acredita que hoje, lógico, nós estamos em 2026 quase, né? Mas assim, antigamente isso era impossível, totalmente impossível. Você quebrar essas dificuldades de vinificação. Para abrir um parênteses para vocês, quando a gente vai fazer um vinho, a gente precisa de um elemento fundamental que é a uva. Essa uva tem que ter sanidade. Essa sanidade tem que ter qualidade. E essa qualidade, essa qualidade, essa sanidade, ela que vai identificar que vinho que a gente vai fazer. Então hoje, com a tecnologia, a gente consegue usar uma uva que amadureceu corretamente ou menos, né, não foi tão correto, eu consigo corrigir isso. Então uma uva que tem uma sanidade, a sanidade da uva é o fundamental, sem ela a gente não consegue fazer vinho, é muito complicado fazer vinho. Então com esse aporte de tecnologia na adega, né, que é onde se faz o vinho, e na parte da plantação, né, do vinhedo, no solo e no clima, mudou demais. Então tudo isso veio só facilitar a vida de quem gosta de vinho e quem gosta de fazer vinho. Porque hoje você faz vinho com muito mais clareza, muito mais objetividade, sabendo o que você está fazendo e transformando todo o vinho num vinho bom. Que eu brinco muito com os meus ex-alunos também, que não existe um vinho ruim, existe um vinho mal feito ou um vinho bem feito. Todos eles são bons. Se você pegar um vinho mal feito de R$ 200, ele vai ser ruim. Se você pegar um vinho bem feito de 60, R$ 70, ele vai ser bom. O que vai mudar nessa característica é o estilo desse vinho, é o tipo desse vinho, porque ele pode ser um vinho de guarda para 30 anos, e aí ele é um outro vinho. É por isso que ele é mais caro. E o mais barato são os vinhos que a uva permitiu fazer, mas ele não tem tanta potência, tanta estrutura necessária para ser um vinho caro. Então ele tem que ser barato, mas não quer dizer que ele seja ruim. Ele não é ruim, ele só vai ser ruim se ele tiver defeito. Aí se você tomar um vinho de R$ 80 e na tua boca ele incomodar, a acidez está errada, o tanino está errado, é um vinho com defeito. E o vinho com defeito, aí sim, esse é um vinho ruim. Caso contrário, a gente só tem vinho bom. Todo vinho que for bem feito é bom. Tá? Aí a gente vai fazer a escala dessa qualidade, né? Uma escala muito maior para vinhos muito caros e uma escala menor para vinhos menos caros, né? É bem por aí. Acho que consegui. Isso mesmo. Mas nem só do Rio Grande do Sul vivem os vinhos do Sul. Então vamos subir um pouquinho. Santa Catarina e depois Paraná. Vai lá, Sérgio. Coisa boa, hein? Mas tem vinho, como se diz, tem vinhos de Santa Catarina, Paraná, será? Santa e Bela Catarina. Santa e Bela Catarina, somos de lá, né? Claro. Então, Santa Catarina produz grandes vinhos também, várias regiões, dentre elas a região mais fria, né, com altitude ali em torno de 900 a 1.300 metros, né? 1.500, olha aí, ó, tá? 1.600 metros. São Joaquim, né? É uma região que tem grandes vinícolas. Inclusive, nós vamos ter uma edição de espumantes e nós vamos ter a participação de uma enóloga aqui, surpresa, não percam, né? Vai ter os spoilers aí, tá? Olha lá, vai ter 2 espumantes desta vinícola que é de Santa Catarina. Então, esta região, ela se torna uma referência também hoje no Brasil, percebo isso, Hélio.
Até aqui na Cardoff, muitas pessoas chegando, olha, você tem produtos, né, várias, inclusive. Você não tem um vinho de Santa Catarina, você não tem uma espumante de Santa Catarina. Poxa, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque mostra que nós estamos crescendo dentro do nosso mercado, né? Saindo daquela questão de só Rio Grande do Sul, né? Então as pessoas chegando realmente perguntando, olha, você tem um vinho de Santa Catarina, às vezes dando o nome da vinícola e tudo. Então eu vejo que, como nós comentamos, o Brasil é imenso, né? Paraná também, temos grandes vinícolas aqui, inclusive o Hélio foi enólogo de uma delas. Poderia falar para nós um pouquinho, Hélio, dessa tua experiência? Claro, Araucária, né? Araucária. Mas Araucária tem Araucária. vinícola, olha lá, gente. Para quem é da nossa região, a vinícola Araucária fica em São José dos Pinhais, que é completamente o oposto de uma cidade chamada Araucária. Mas ela tem esse nome em função de uma floresta de araucária que ela tem dentro desse contexto todo aí. Eu não fui enólogo, não. Ele exagerou aí, que se o meu amigo proprietário ouvir isso, ele vai ficar meio chateado. O cara tá me... Não, eu não fui enólogo. Trabalhei na vinícola há uns 3 anos, tive a oportunidade de trabalhar, e eu já tinha feito enologia, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes enólogos. E isso me deu bastante bagagem, porque se você faz enologia, eu até brinco bastante que a pessoa que faz enologia numa capital, ele é um enólogo urbano, né? E enólogo urbano não faz vinho, né? Então, assim, mas eu ando fazendo vinho. Mas na época da vinícola Araucária, foi muito bacana, porque eu participei muito da vinícola e trabalhava muito com tudo, com a uva, com o processo da safra. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver uma safra do começo ao fim. Chorei umas vezes lá, porque o clima aqui é meio cruel com a gente. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns vinhos, né? De, por exemplo, finalizar um espumante, de entender o que eu tenho que pôr naquele vinho naquele momento, como é que eu tenho que fazer, como que é essa fermentação, né? Hoje eu estou mais tranquilo com relação a isso, porque eu já aprendi muito com isso, né? Não posso negar que a Vinícola Araucária foi uma grande escola para mim. E todo mundo que trabalhou lá nesse comecinho aí foi uma grande escola também. Então, eu não tenho a enologia como profissão, mas eu tenho como hobby. Eu estou terminando o vinho agora, que eu mostrei, o Sérgio experimentou um pouquinho, correu para o banheiro. Muito bom, muito bom. Mas é um vinho que não está terminado ainda, e ele vai ser terminado daqui umas 2 semanas. E eu fiz uma brincadeira com eles, eu dei o vinho para eles tomarem, e o vinho está muito desequilibrado ainda, né? Aí os caras acharam que eu estava dando veneno para eles. Verdade, foi uma experiência, pessoal, muito, muito legal, porque nós estávamos na nossa confraria, e aí o Hélio trouxe, Sérgio, para degustar e tal. Aí o Hélio falou, vamos colocar na mesa para o pessoal ali. Foi bem engraçado. Foi. Porque era a confraria de França, né? Vou concorrer com França também. Sim. Mas para você ter uma ideia, meu amigo, sábado eu tomei uma garrafa desse vinho. Tá? Olha aí, já evoluiu. Já está quase bom. Está quase bom. Ele não vai ficar perfeito, porque a gente tem aquela coisa que eu falei da uva e tal, mas ele vai ficar um bom vinho. Está ficando um bom vinho. A corzinha dele já melhorou. Tá. Olha aí. A acidez já está lá. Não provou? Não. Mas eu estou dando um spoiler só, tá? Eu não ia nem falar nada, mas... Então, assim, eu gosto da ideia de fazer vinho. Então, o dia que eu tiver... Uma vez eu até, quando você estava montando aqui, eu falei, Sérgio, a gente vai montar nos cursos aqui de vinho, vamos montar uma confraria de fazer vinho aqui, né? É legal demais. Né? Bacana, Vamos colocar isso em prática, né? Para o próximo ano aí. Fiquem atentos, hein? Novidades. Só spoiler. Para a gente fazer vinho, que é uma delícia fazer vinho. Quando ele fica bom, é melhor. Né? Quando ele não fica, é gostoso também de fazer, é bem delícia. É experiência, mas eu perdi a meada. Perdi o fio da meada. Não, Santa Catarina, agora eu peguei aqui só para lembrar, Quinta da Neve, que é a vinícola, tá? Quinta da Neve, que
Foi uma das primeiras, né? E que vai estar conosco em alguns próximos episódios aí, viu? Legal. E isso daí a gente vai tirar suco dessa enóloga. Santa Catarina é um lugar muito legal. Por exemplo, existe uma região lá em Santa Catarina que se chama Vale do Guete, que se faz vinho com uma uva chamada Guete. E é um vinho vinífero, ele é interessante, não é? É um vinho bem bacana. E ele fica acho que 200 metros do nível do mar, é uma coisa bem inusitada num país tropical. Porque num país tropical fazer vinho ao nível do mar é muito complicado, muito difícil. E eu tenho lido alguns relatos e pena, porque se eu tivesse me lembrado, eu traria aí uma reportagem que eu vi. Tem uma vinícola nova, uma vinícola para ser nova, ela já é velha, entendeu? Para ela fazer vinho demora. Que está fazendo vinho na mesma região ali do Guete, só que não vale um pouquinho separado. Eu preciso pesquisar isso aí para saber mais. Muitas, desculpa te cortar, Hélio, mas muitas vinícolas, né, não é nascendo, como você falou, porque quando ela aparece já, né, começaram 5, 6 anos a tempo que existe, mas eu percebo também a quantidade de novas vinícolas no Brasil. O quanto de investimento né, as pessoas estão fazendo. E quando a gente sair do Cone do Sul aqui, a gente vai falar muito disso. Né? E uma curiosidade, né? Eu, por exemplo, eu não conhecia a região de Santa Catarina, não conhecia nada de Santa Catarina, para falar bem a verdade. Quando comecei a fazer sommelier, eu não conhecia nada de Santa Catarina. Agora eu tive uma grande oportunidade de fazer o curso junto com um proprietário de vinícola, e também quando eu fiz enologia, o proprietário da vinícola Araucária também fez. Então eu fui privilegiado. E a vinícola Világio Grando, que eu tive, foi o primeiro contato que eu tive com vinho de Santa Catarina, e é um vinho internacional, né? A Világio Grando faz um vinho internacional. Hoje mudou de nome, não é mais Világio Grando, hoje é Vinícola Grando, porque o Világio eles fizeram um condomínio lá. Então o Világio é Világio e o Grando é só vinícola. Então assim, tive a oportunidade de ir muitas vezes lá, conhecer a grande maioria das vinícolas da região, porque a gente acaba conhecendo todo mundo nesse mundo aí, né? E Santa Catarina é uma região de vinhos internacionais, com certeza absoluta. Então, quando a gente fala de vinhos de Santa Catarina, principalmente da Serra, lá na altitude, a gente vai ter sempre vinhos que se igualam muito a vinhos internacionais. Então, a gente tem vinhos de altíssima qualidade. Verdade. Da própria Quinta da Neve, eu degustei um Malbec, né? Inusitado também, né? Mas fantástico, super bem vinificado, a qualidade do vinho, fiquei muito, muito surpreso. Então, como o Hélio lá no começo comentou, né, a gente vai sendo surpreendido, Janaína, né, com essa máxima qualidade que nós encontramos. Né? Então, isso é muito legal. E aí quebra aquele preconceito do vinho brasileiro, que muitas vezes não tem o valor, né, no primeiro momento que deveria ter. Essa parte histórica é muito legal, muito bacana, mas não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Temos ainda São Paulo, Minas Gerais, Vale do São Francisco, Centro-Oeste. Então nós vamos fazer o seguinte, o próximo episódio vai estar recheado dessas informações, você não deixe de acompanhar. Agora, tenho certeza que todos vocês já estavam acompanhando aqui o nosso episódio degustando um bom vinho brasileiro. E nós vamos encerrar esse episódio e iniciar o outro com um que o Sérgio vai apresentar aqui para nós. Aí, Sérgio? Perfeito. Mas eu posso... Claro! Antes de desligar tudo, eu quero só fazer um complemento aqui. Quando a gente está falando dos vinhos de Santa Catarina, a gente tem vinhos muito bons, assim como o Sérgio estava falando, a gente precisa respeitar muito isso. Aqui, completando um pouco o que a gente falou do Paraná, falou só da vinícola Araucária, eu quero que todos saibam e conheçam todas elas. Né? Aqui a gente tem algumas vinícolas, a gente tem a Legado, que é uma vinícola muito bacana em Campo Largo, que a proprietária é fantástica.
tem um vinhedo maravilhoso, tem uma variedade de uvas muito grande lá. Vale a pena conhecer. De repente fazemos em loco. Isso. Por que não, né? A gente tem também algumas vinícolas que não têm vinhedos, mas fazem grandes vinhos, como a Franco Italiano, né? A família Fardo. Então a gente tem muita gente fazendo vinho aí, viu? E não dá para... Se eu esqueci de alguém aí, me desculpe. Mas atenção, sabe como é? Mas assim, a gente precisa entender, são vinhos de tipicidade, sabe? É um pouco diferente do pensamento do vinho, né? Porque não é um vinho que assim, naquele lugar se faz o melhor vinho do mundo. Naquele lugar se faz o vinho que aquele lugar deixa de fazer. Isso é um vinho de tipicidade. Em muitos casos são grandes vinhos também. Então é um vinho que você toma e reconhece a região. Isso é muito bacana. Isso eu acho que é o grande legado do terroir, né? Você identificar um terroir só tomando vinho, né? Isso é o bacana. É isso só para fazer isso. É o grande desafio, na realidade, de todos que gostam, né? Esse é um desafio bem gostoso. Então, vamos lá, meninos. Sérgio vai apresentar para nós o vinho. Claro que vai estar à tua disposição também. Nós deixamos aí nos comentários, na descrição, todo o conteúdo dele. O Sérgio vai explicar para nós um pouquinho. Legal. Aqui. Vamos lá. Então, estamos falando, né, de Brasil. Começamos pelo Rio Grande do Sul. Então, eu trouxe para vocês aqui esse belíssimo vinho da Vinícola Salvatore, do enólogo Daniel, que é meu amigo. Um abraço, Daniel. Vou deixar aqui o link depois também da vinícola, já para vocês conhecerem. Cabernet Franc. Então, esse é um Cabernet Franc que passou por 7 meses de barrica de carvalho, depois mais 3 meses de inox. Então, é um belo exemplar que representa, né, o nosso terroir, como o Hélio comentou, do Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos. A vinícola ela tem, se não me engano, você me desculpa, Dani, uns 80 anos, estive lá, coisa mais linda, uma estrutura fantástica. O Daniel tem uma preocupação muito grande com a qualidade, né? O Hélio, como enólogo, vai entender o que ele me disse lá. Ele comentou que quando a uva, Hélio, não está com sanidade, né, ele falou, eu pego e faço um suco, né? Porque é bem o que o Hélio comentou, se não estivesse, é mais ou menos isso. Ele falou, porque senão eu não vou ter um vinho de qualidade. Não faz vinho com uva ruim. A uva ela tem que ter pelo menos um mínimo de nível de sanidade. E quando fala de sanidade, a gente quer dizer o quê, né? Que ela foi bem cuidada, que ela cresceu, se desenvolveu, amadureceu dentro de um contexto normal, né? Porque se, por exemplo, começar a chover errado na hora errada, enquanto ela está participando desse desenvolvimento, você vai prejudicar demais esse conteúdo. E aí ela vai ter pode ser uma uva com pouco conteúdo, mas com sanidade. Esse aí a gente faz vinho, que é o mais barato, né? Agora, para ela ter essa carga, né, de estrutura, ela não só precisa ter um clima fantástico, como precisa ter um solo fantástico. Então aí ela precisa ter um terroir muito específico, né? E aí as pessoas também que estão assistindo a gente, é bom para entender que um vinho muito caro, ele não é só porque ele é muito caro, né? Ele não tem preço só porque dizem que ele é bom. Ele tem preço porque ele está num lugar que propicia fazer grandes vinhos. E aí se você jogar todas as vinícolas para cima, poucas vão cair nesses lugares. E aí é um pouco diferente, mas a sanidade da uva é tudo. Se ela tiver qualquer doença, se ela tiver, por exemplo, um início de apodrecimento, se ela tiver um toque de maturação excessiva, você já começa a comprometer teu vinho. Não tiver a quantidade de Brix ideal. O Brix até é uma coisa até que você corrige, mas o tanino você não corrige, né? É difícil. Então, tem algumas coisas que vale a pena fazer o suco, né? E às vezes nem o suco, mas de acordo com esse contexto aí, pode ser que até o suco. Exato. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Claro. Então, a sanidade da uva é tudo. É 100% tudo. Isso é uma das coisas que me
me encantaram, né, quando estive visitando lá a vinícola, essa preocupação, né, com a qualidade. Né? Se a uva está sã, vamos fazer vinho. Se não está, mais ou menos não existe. Mas, Sérgio, isso lá no vinhedo, lá para o cara que está conduzindo o vinhedo, para o agrônomo, para o enólogo, isso é uma religião. Entende? Ele faz tudo o que ele puder. Eu brincava muito lá na cara que quando a uva começava a dar as folhinhas depois da poda, que começava a aparecer cachinho e tal, era hora de acender vela, entendeu? Não tem jeito, cara, você não sabe. Essa é boa. Não era para aquecer o vinhedo, não, era para rezar mesmo. Não, acende a vela, reza, ajoelha e reza, porque é isso. Então isso é uma religião, cara. A sanidade da uva é um princípio completamente sine qua non. Não tem como. Não tem como. Mas a gente sabe que tem muitos, né, que não pensam dessa forma, né? Fazem, não ficou tão bom, mas vamos fazer. Vamos fazer. Vamos estar ali colocar dentro da garrafa, acabou, vamos vender. É um vinho que ele não foi bem feito. Porque não tem como você fazer um vinho bem feito. Sim. E aí quem entende, né? Pô, se coloca o vinho na boca, você vai degustar, você fala, opa, mas esse vinho aqui está, como ele falou, com defeito, né? Não é que esteja ruim, o vinho não é tão bom, né? Vamos abrir essa belíssima garrafa? Você quer fazer uma observação. Fale lá. Aqui, ó. Olha que legal a descrição, mas, nossa, né? Um rótulo o que muito te lembra, assim, diferente. esse rótulo? Não é parece feito a máquina de escrever, não é? Eu achei maravilhoso. Muito legal, parabéns, né? E pela apresentação já é maravilhosa, aqui com umas descrições, todas as descrições, que às vezes você fica ali procurando aonde encontrar. Não, tem aqui, tudo, ó, né? Transparente. Bem né? isso, transparência. Garrafas numeradas, essa Olha. aqui foram feitas, cadê, que tem essa informação aqui também. Barra Salvatore não é fazer 30 mil, 50 mil garrafas, é tudo, essas que são 6.600 garrafas. Mas muitos vinhos da Salvatore, 2.000, 1.800, então uma vinícola boutique, uma vinícola pequena, né? Trabalha ele, o pai, mais 2 funcionários, então a família propriamente dito, né? Que fazem a colheita manual, tem todo esse cuidado, por isso que tem um belo vinho. Olha aí, nós vamos trazer em outras oportunidades também, né, o espumante que eles estavam comentando aqui, mas vamos encerrar esse episódio com a abertura da garrafa e vamos iniciar o próximo, continuando sobre as regiões vinícolas brasileiras, em especial São Paulo, Minas Gerais, Vale do São Francisco, Centro-Oeste. Não deixe de acompanhar Papo de Taça.